Olá, eu sou Sheila Sodré e você está assistindo ao programa Café com Direito. Né? Olha que ambiente diferente. Hoje o programa, apesar de ser direito, é um programa jurídico, a gente está sempre buscando lugares agradáveis, até porque o tema de hoje é tributo. Vamos falar de impostos e aí a gente procura descontrair um pouquinho, porque já existe um termo muito pejorativo quando o assunto é tributo. Então o lugar é um ambiente agradável e a gente agradece que nós estamos aqui no Café Furtacô, na Avenida Guarabira. Então é um ambiente agradável e o meu entrevistado é alguém que entende profundamente de tributos e principalmente os tributos estaduais. Recentemente, numa entrevista, me perguntaram quais são os tributos que nós temos no Brasil. Eu digo, olha, eu daria vários programas para falar sobre isso. Então, resolvi, né, de forma parcelada, de forma mais tranquila, a gente vai falar sobre alguns tributos. E hoje a gente vai estar aqui, né, com um especialista no assunto, que é o Francisco Petrônio Rolim. Seja muito bem-vindo ao programa Café com Direito. É uma alegria, uma satisfação estar participando do programa Café com Direito, interagindo com você, que irá me enriquecer, como também enriquecer o conhecimento daqueles que estão nos assistindo. Estou aqui à disposição. Isso é ótimo, porque assim, quem assiste o programa Café com Direito tem curiosidade em conhecer os seus direitos. E tributo é algo, como eu já disse, que as pessoas têm um certo aversão, acham que é complicado, é muito novo, não quer saber, só fica com sentido pejorativo e não conhece. E a gente só pode falar daquilo que a gente conhece, né, e facilita mais. E o Dr. Petrônio, ele é mestre já nessa área, é auditor do Estado da Paraíba, professor e um grande estudioso nessa área. Então vamos começar falando sobre os nossos tributos estaduais. Quais são os tributos, como é essa definição? Olha, veja só, Sheila, isso é interessante para os nossos telespectadores, aqueles que nos assistem, tomar conhecimento quais são os tributos estaduais, em especial os impostos. O artigo 155 da Constituição Federal permite dar competência às unidades federadas a cobrarem, a instituírem 3 impostos, que é o ICMS, é o carro-chefe do Estado, aquele que é o principal viabilizador das ações sociais que o Estado faz com recursos próprios. Depois nós temos o IPVA, que é um imposto que tem sua matriz, que de certa forma é negativa, porque depende para o seu crescimento mensalmente do acréscimo de carros novos comprados. E em terceiro lugar, nós temos o IPVA, ou melhor, o ITCMD, que é o imposto sobre causa-mortes e intervivos. Intervivos no que diz respeito às doações, causa-morte no que diz respeito àquela transmissão gratuita que você recebe a título de herança. É um imposto também muito importante e que outros estados, os demais estados da federação, estão passando a dar uma atenção maior. Então, voltando aqui, o ICMS é o principal imposto estadual, aquele que mais o Estado arrecada e que é responsável, na verdade, pela viabilização das ações sociais do Estado. O ICMS, como em cima do consumo, de alguma forma, a gente está, né, aquela história, está no dia a dia. Quando você vai pegar uma conta de energia, uma conta de água, aí está bem claro, destacado o ICMS. Mas você falou de um que não é corriqueiramente falado ou mencionado, mas que de um tempo para cá a gente, no mundo jurídico, tem escutado muito, que é o ITCMD. Né? Por que voltou-se a falar tanto de ICMD, já que era algo que estava tão tranquilo, pelo menos no nosso estado, no quesito doação? Perfeitamente. O ITCMD, eu até digo, conversando com as pessoas, no que diz em relação ao Estado, é um gigante adormecido. E é um imposto que representa, na verdade, incide sobre a manifestação da riqueza das pessoas, dos contribuintes, no que diz respeito às transmissões gratuitas. Então, diante desse volume de transações gratuitas que existem, as fazendas estaduais passaram a dar uma maior atenção, tendo em vista saber do seu potencial arrecadatório. Começou a fazer convênios com a Receita Federal e passou a fazer convênios com a Receita Municipal, utilizando de suas bases de dados.
Ultimamente, o estado da Paraíba, não só o estado da Paraíba, como outros estados, passaram a recepcionar alguns dados vinculados a doações realizadas por contribuintes do imposto de renda, e esses dados permitiram ao Estado aumentar a sua base arrecadatória, e a arrecadação tem crescido consideravelmente. Então, dentro dessa linha de raciocínio, o Estado realmente passou a dar uma maior atenção ao ITCD por enxergar o seu potencial. O ITCD tem esse viés arrecadatório pela linha intervivos, que diz respeito às doações. Toda e qualquer doação que for feita, deverá o contribuinte pagar o ITCMD no momento em que estiver literalmente fazendo a doação. E no viés causa-mortes, na natureza causa-mortes, o contribuinte, ao receber algo de herança, terá que pagar o ITCMD. Tem alguns prazos a serem respeitados, mas no geral o ITCMD, esse imposto, que todos os estados estão de olho nele, tentando buscar um acréscimo de suas receitas, está na praça e recebendo uma atenção toda especial das fazendas estaduais. Pois é, você falou uma coisa interessante, era um gigante adormecido, né? E a gente lendo a legislação, conhecendo a legislação do ICMD do estado daqui da Paraíba, você observa que existem multas pela demora de se fazer um inventário, né? Então, porque você tem que pagar ali. Então, as pessoas às vezes falecem, a família tem bem, fica ali enrolando, vamos fazer, não vamos fazer. Às vezes, por não ter litígio, fica empurrando. E na legislação, no texto de lei, existia multa. Só que várias vezes se foi feito posteriormente com esse prazo e nunca se cobrou multa, né? Como é que está sendo esse controle agora? Como é que a população tem que enfrentar, quem já fez ou quem tem a fazer aí, que está com pendência, para resolver essa questão? Pessoal, a lei que cria o ITCD, pós-Constituição Federal de 1988, a Lei 5123 de janeiro de 89. Essa lei realmente trazia a previsão de uma multa para quem não fizesse o inventário ou o arrolamento no tocante ao administrativo após 30 dias. Considerando que os estados davam pouca atenção ao ITCMD e que esse imposto era cobrado pela Fazenda dentro ainda de um conceito bem primário, não estava informatizado, então dificultava os controles. Hoje, com a informatização e passando a respeitar aquilo que traz o Código Civil de 2002, questão lá dos 60 dias para aqueles que não, 60 dias após o evento morto, não procurarem providenciar a transferência desses bens, a gente sabe que nada fica sem dono, não é verdade? O próprio evento morte já permite a transferência para alguém de direito dos bens. Então hoje, quem passar de 60 dias no administrativo vai pagar uma multa equivalente a 10% do valor principal, 10% do valor principal. E aqueles também que não procuraram a justiça no que diz respeito ao inventário, literalmente judicial, antes dos 60 dias, também vão pagar multa. Entrando dentro dos 60 dias com pleito junto à justiça, terá, após a homologação da sentença, 30 dias para pagar. Olha aí, vamos ficar atentos a esses prazos. Se por um acaso faleceu alguém da sua família, que tem um inventário aí a ser feito, um arrolamento, preste bem atenção. Mas esses detalhes e outros vocês acompanham aqui conosco no programa Café com Direito, na RCTV, do seu jeito, para você.